Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a Rita Martins, minha amiga, linda, querida, que trabalha com fotografia documental, branding sensorial, e hoje a gente vai falar bastante sobre imagem, que é o que ela domina e sabe muito bem abordar. Seja bem-vinda, Rita. Ai, gurias, eu estou super feliz de estar aqui com vocês para falar de algo que eu adoro, né, que eu domino e gosto de falar, que é a imagem, o poder da imagem pessoal. E como usar isso a nosso favor. E acho que vai ser muito interessante fazer essa troca com vocês e trazer essa clareza, assim, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender, né, como elas podem usar a imagem a seu favor, como elas podem ser estratégicas. Eu acho que a palavra estratégia é uma palavra que assusta um pouco, porque parece que quando tu está sendo estratégica, tu não está sendo verdadeira, e eu penso completamente ao contrário. Eu acho que a gente pode sim ser verdadeira e ser estratégica, porque aí a gente realmente consegue passar a verdade. A gente consegue passar a nossa verdade de forma intencional. Então hoje eu acho que vai ser bem interessante estar aqui conversando e trocando isso com vocês. Então, eu fiz, né, uma mentoria e na época que eu procurei... Tu estava, acho que começando naquela época, né? Sim, tu foi a minha primeira. Eu fui a primeira, foi né? O primeiro contrato. Eu fui a cobaia. Mas deu super certo. E eu me lembro da gente conversar dentro como amigas mesmo, trocando. Eu tava com a loja, acho que tava começando com a loja, né? Porque foi em seguida da pandemia ali. Foi pós-pandemia, na verdade não pós-pandemia, mas foi quando as coisas estavam começando a voltar, e aí a loja estava começando a abrir de novo, e aí tu tinha essa vontade, né, de... Eu queria trabalhar, fazer dar certo. Eu queria trabalhar no Instagram da loja, né, então eu me lembro de te perguntar, começou a me dar várias dicas, e eu disse, cara, me ajuda então a fazer o Insta da loja dentro do que eu quero comunicar, porque eu já tinha tentado outras abordagens e não conseguia. Sim. E aí a gente começou a conversar e tu me disse, Ju, tens que trabalhar a tua imagem pessoal. E eu ficava pensando, né, o que eu faço com isso, né? Como que eu trabalho a minha imagem pessoal? E eu me lembro de tu me fazer entender que eu precisava criar uma marca, Júlia, né? Trabalhar primeiro a marca Júlia para depois trabalhar a Cervo Duque, que era uma coisa separada. Na verdade, eu lembro assim que realmente, e geralmente essa é a primeira intenção das pessoas que procuram, né, um trabalho de branding, um trabalho de arquitetura de imagem. Elas acham que, elas vêm com isso até por falta de clareza mesmo, de que, como é que eu posso me comunicar no Instagram, como é que eu posso me posicionar. Isso é o último degrau da escada, né? Mas eu entendo, porque geralmente a dor dela está ali, porque ela não tem clareza, né, de todo o resto. E aí, o meu trabalho nesse processo, que foi o que eu fiz contigo, é fazer tu entender que é um processo. E é um processo que precisa começar num lugar muito longe disso, desse final, né? Que a gente vai conseguir chegar depois que a gente viver esse processo e entender que atrás de qualquer negócio existem pessoas. E pessoas se conectam com pessoas. Então, não tem como a gente focar num negócio, a gente trabalhar um negócio que não tem claro quem está por trás dele. Porque a gente pode fazer esse trabalho, tu pode investir tempo, tu pode investir dinheiro, mas ali na frente tu não vai ter os resultados que tu quer, porque não alinhou, sabe? E esse alinhamento entre a tua marca pessoal, isso vale para qualquer negócio, para um pequeno negócio, para um grande negócio, porque as pessoas sempre procuram saber quem é que está por trás daquilo. E as pessoas vão te escolher e vão se conectar contigo primeiro com a tua pessoa, depois com o teu negócio. O negócio pode ser um grande negócio, mas tem uma pessoa que eu não tenho empatia, não fechou, não importa se é um grande negócio, eu não vou. E vice-versa. O negócio pode nem ser tão bom, mas eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma empatia por aquela pessoa, eu gosto, eu acredito, e eu vou ser aquela pessoa que acredita. E vou estar sempre junto, entendeu? Então, essa importância, assim, que eu acho que falta clareza sobre isso, é o que eu gosto de trabalhar. E é um processo, tu viveu esse processo, e é muito pessoal também, porque cada pessoa que vive ele vive num tempo certo. Tem pessoas que vivem ele num tempo curto, tem outras que num tempo médio e tem outras num tempo muito longo, que foi o nosso caso.
E a gente entende hoje por quê, né? Através de vários estudos e de várias técnicas que a gente usa no voar, a gente consegue entender o porquê que isso funciona assim. Porque se a gente vai para uma matrix de que, por exemplo, né, as minhas cápsulas lá eram 3 meses, né? E aí tu compra esse produto de 3 meses, aí tu chega no final dos 3 meses e tu não expandiu o que tu queria expandir. E acontece muito. Sim, eu tô em mentoria até hoje. Só que o que acontece? Eu preciso te dar uma noção de prazo, né? Eu não vou conseguir vender um produto se eu não te der essa noção. Mas eu também preciso te orientar durante o processo que isso não é fixo, talvez tu não consiga nesse tempo. Só que se eu te disser isso num primeiro instante ou no ato da venda do meu produto, tu não vai comprar. Porque não vai, como assim? Eu vou começar um negócio que eu não sei quando eu vou acabar? Então, essa é a minha estratégia de venda. Eu te dou um prazo, mas durante o processo eu vou fazendo tu entender através de consciência. Eu vou te trazendo consciência e a consciência a gente só traz no meio do processo. E a gente sabe disso em várias coisas, inclusive no autoconhecimento, que é algo que a gente... Eu vejo que vocês falam muito sobre isso. É algo que está super em alta, é algo que... É uma consciência que foi despertada, né? E que está cada vez mais evidente, evidenciada. E realmente é muito importante. Só que para que a pessoa perceba a importância disso, ela precisa estar vivendo o processo. Ela não vai entender isso se tu simplesmente jogar tudo em cima dela. Então é interessante assim, a gente se abrir. Eu sempre digo para as pessoas que têm a intenção, que querem começar, tu tá aberta para viver o processo? Essa é a primeira pergunta. Porque tem que estar aberta, tem que estar disposta a se desconstruir. Porque no início é uma desconstrução total, e tu sabe, tu viveu, então tu pode testemunhar isso. É uma desconstrução, é um desconstruir para construir. É o disposto a perder tudo para ter tudo. Exatamente. E tu tem que estar disposta, porque se tu entra num processo desses e tu não está disposta, não vai funcionar. Então, a minha experiência, né, quando eu te procurei, eu procurei com o intuito e, cara, foi totalmente diferente do que eu imaginei. Porque eu entrei num buraco, não um buraco. Um espiral, né? É um espiral que vai... Tipo assim, tu entra pra fazer uma mentoria pra uma marca e, cara, eu entrei num autoconhecimento total. Eu sempre digo, né? Tanto que eu falei isso na primeira gravação, no primeiro episódio. Sim. Que foi ali o meu despertar pra me conhecer. Porque quando a gente senta e ela pergunta assim, tá, mas o que tu quer? Cara, eu não sabia o que eu queria. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? E a Rita, naqueles questionários, ela tinha muito esse tipo de pergunta. E era muito difícil responder isso. Sim. Então, eu entrei no universo do autoconhecimento através da... E essa é uma questão pessoal difícil, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem. E tu não saber o que tu quer é o que para a tua vida. Porque se tu não sabe para onde tu tá indo... Tanto faz, é que nem no filme da Alice, a conversa aquela com o gatinho. Exatamente, né? Tu tem que saber se tu não sabe qual caminho seguir, qualquer importa. E não tem problema tu chegar nesse processo e dizer eu não sei. É até legal tu ser sincero contigo em primeiro lugar e comigo que vou estar te ajudando a viver esse processo, né? Porque eu sou só uma ferramenta. Eu vou ser só uma ferramenta que vou me conectar contigo e vou te ajudar a tu mesmo achar aquelas respostas, a tu mesmo te encontrar e a tu mesmo achar um caminho que vai te levar para uma realização pessoal, uma realização profissional. Eu ainda me considero no processo, tá? Total. Mas eu acho que ele é eterno. Nunca acaba, né? Sinceramente, eu acho que ele é eterno. O processo é sempre, ele vai estar sempre, porque tu vai estar sempre mudando. E uma das coisas que hoje eu trago aqui pra minha vida, né, que até a galera mexe comigo, do detalhe, né, a doida do detalhe, mas ó, eu aprendi também, né, fazendo branding com a Rita. Olha aqui, coisa linda. Toda uma experiência. É toda uma experiência. Pode abrir nosso presente? Claro, por favor, abram e sintam desde a abertura do laço, vão sentindo todo o toque. Que essa é a proposta do teu essa trabalho, é a proposta, né? exatamente. Ser sensorial. Uma experiência. Ai, que lindo! Na mentoria,
mentorados, né, ganham uns kitzinhos muito lindos. E eu tenho até pena de usar os meus. Sim. Então, assim, ó, o que eu busco trazer, por exemplo, com essa experiência agora que vocês estão experimentando aqui, né? Temos várias experiências. Mas com essa que eu trouxe para vocês, que vocês acessaram primeiro. O que eu procuro trazer? Uma embalagem diferenciada, que tenha a minha marca, porque o tempo inteiro eu estou mostrando, eu tô imprimindo a minha marca, né? Tudo tem impresso. Aí eu procuro trazer algo que não tem para vender. É diferente. Tu consegue identificar o que é? Eu não provei. Tu consegue ter clareza do que a textura. Tudo isso ele é aveludado. É muito aveludado. Eu sinto a canela, o cacau. Tem avelã? Tem avelã. Percebe? Então tu vai te conectando, tu vai te conectando com os sentidos e ele vai além do paladar, porque ele é todo coisas que me chamaram a atenção quando eu fui escolher o produto. Ele é aveludado. Então, quando tu pega a draja, tu já tem uma experiência de tato diferente. Quando tu coloca na boca, ele é cheio de especiarias. Então, ele tem uma explosão de sabores que não são comuns. Já grita mais, que não são comuns, né? Aí, e tudo personalizado. Isso eu acho importante. Por quê? Porque eu vou o tempo inteiro, esse é o objetivo do meu trabalho em tudo, né? Não só na parte do voar, né? Que eu trabalho com branding, mas isso sempre foi muito presente na minha jornada como fotógrafa, né? Onde eu trabalhava com branding no meu negócio, porque eu trabalho com branding no meu negócio desde 2009, quando eu ganhei um livro. E aquele livro explodiu a minha cabeça, né? Eu li esse livro, ele explodiu a minha cabeça e desde então aquilo fez tanto sentido para mim, aquilo que eu li, e me impactou tanto com a forma como eu me posicionava. Porque tudo que eu li no livro, eu fazia o que não podia. A parte ruim. Não é que não podia, eu não pensava. Eu não tinha clareza do quanto pensar naquilo era importante. A estratégia começou aí para ti. Começou ali. E eu tinha, nessa época, eu estava 2 anos trabalhando, porque eu trabalho com fotografia desde 2007. Então, eu já trabalhava há 2 anos, estava começando. E aí, quando eu li aquele livro, eu digo, meu Deus, isso aqui, eu nunca olho para isso, eu nunca penso nisso. E isso é super importante, isso pode mudar completamente o rumo da minha jornada profissional. Mas eu me lembro a primeira vez que tu me falou em branding, né? Ela disse assim, Ju, a gente tem que aplicar. E ela me falando, ainda não estavas trabalhando com isso. Eu digo, mas o que é isso? Sim, e lembra que eu te falei que foi um livro que eu ganhei de presente, né? De um amigo, e é de um cara que eu sou muito fã, assim, eu sou seguidora dele, respeito muito o trabalho dele, que é o Arthur Bender. E era um livro personal branding, que foi um dos primeiros livros que ele foi um best-seller dele e foi um dos primeiros livros que ele escreveu. E nessa época nem era tão conhecido como é hoje. Hoje é um livro... Eu fiz até um cursinho dele. É maravilhoso. Dentro da plataforma da Sage, eu fiz... Ele é maravilhoso, para mim, ele é uma referência, assim. E aquilo mudou muito a minha vida e realmente mudou os meus resultados. E hoje, escolher, né, fazer a escolha de trabalhar com isso foi pela minha própria experiência. Aquilo mudou tanto o meu negócio, mudou tanto os meus resultados e me colocou num lugar tão privilegiado no mercado, né, que eu atuava. Sim. Que quando eu me vi lá na pós-pandemia, né, na verdade eu comecei na pós-pandemia, mas durante a pandemia que eu fui maturando essa ideia. Idealizando o projeto. Antes da pandemia. Sim. Nós conversamos sobre isso antes da pandemia, aí veio toda a pandemia e tu colocou em prática. Exato. Tu estudou, acho que durante toda a pandemia. Muito. Eu já tinha aquilo presente, mas eu fui para a parte, como é que eu posso? Na verdade foi um desejo muito grande, né, de fazer algo, porque a gente estava, eu como fotógrafa, eu estava praticamente sem trabalhar. Os eventos cancelados, toda essa função. Sem trabalhar. Eu fiz um projeto, né, durante a pandemia que foi muito legal, mas não era, aquilo não ia ser, aquilo não ia ficar na minha vida, aquilo foi um projeto que ia funcionar naquele determinado tempo. E eu precisava realmente aumentar a minha renda, eu precisava pensar como empreendedora.
E aí, durante a pandemia, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, porque a gente não sabia como as coisas iam voltar, se iam voltar, quanto tempo, né? E eu pensei em algo que eu pudesse fazer, uma coisa nova que eu pudesse fazer e que me trouxesse não só retorno financeiro, mas que também eu gostasse, que eu fosse gostar de falar. E eu comecei a analisar assim e pensei, nossa, eu tenho isso como experiência própria, né? Eu sou o meu próprio case de sucesso com o branding. Porque eu via o meu negócio como um case de sucesso, principalmente na questão do branding, assim. O quanto isso me colocou num lugar muito diferenciado, muito privilegiado, em todos os sentidos. E aí eu digo, isso eu posso ensinar com propriedade. Porque eu sou uma pessoa assim, ó, a minha profissão como fotógrafa mesmo, muitas pessoas sempre me pedem, ai Rita, quando é que tu vai dar um curso de fotografia? Eu já falei isso quando é que tu vai ensinar? E eu, sinceramente, gurias, eu nunca me senti apta para isso, porque eu não me achava sendo honesta com as pessoas para falar de algo que eu acho que é muito pessoal. Como é que eu vou ensinar alguém a fotografar da forma que eu fotografo se essas pessoas não são eu, entende? É o teu olhar. Técnica de fotografia, eu tenho um monte de coisa gratuita na internet. Eu não queria fazer isso, sabe? Eu não queria cobrar das pessoas um X, lá um valor, ocupar o tempo delas ensinando algo que para mim não fazia o menor sentido. Então, por mais que as pessoas... Eu dizia às vezes, eu tô fazendo, mas aquilo não era verdadeiro para mim. Eu não achava honesto. E então, aí quando veio essa questão do branding, eu digo, isso para mim é honesto, porque isso eu vivi, eu experienciei, eu tenho resultados disso e isso eu posso ensinar. Isso eu posso ensinar como a pessoa se posicionar, a importância da imagem dela. E aí veio toda essa necessidade, né, também da gente trabalhar nossa imagem, porque a gente hoje ocupa muito mais o espaço digital do que presencial. Então, a importância hoje da gente estar bem apresentado num Instagram, num site, numa live, porque tudo ficou muito online. Agora a gente até está tendo essa experiência aqui presencial, mas durante quanto tempo a única coisa que a gente tinha estava na palma da nossa mão e a primeira coisa que conectava era a imagem. Eu acho que isso agora, daqui pra frente... Cada vez mais. Cada vez mais. É um caminho sem volta. Exatamente. É o visita das pessoas, né? Vai procurar, sei lá, até um médico. Tudo. Né? Tu vai olhar, a primeira coisa que tu faz e a primeira coisa que tu olha, o que é? A primeira coisa que tu olha, tu quer ver a foto. Tu quer ver a cara da pessoa, se é uma foto bem feita, porque tudo isso comunica. E a nossa imagem comunica primeiro, né? Porque antes da gente falar, antes de dar um oi, a pessoa já nos viu. Eu tenho uma frase do Voar que diz assim, primeiro você precisa ser visto, para depois ser escutado. As pessoas primeiro vão te ver. E isso já vai comunicar. Vão te ouvir. Depois elas escolhem se elas querem te ouvir ou não. E se tu não tem uma imagem bem construída, elas não vão te ouvir. E tu pode ter a melhor oratória, tu pode ter o melhor discurso, teu produto pode ser maravilhoso, mas se a tua imagem não estiver congruente com aquilo, elas não vão parar para te ouvir. Tá, e como é que a gente constrói, assim, como é que a gente parte de qual princípio, né? Tipo, exemplo que a gente estava conversando aqui mais cedo, que a gente falou. A imagem que ela comunica e a imagem que ela vivencia. Né? Sim. Porque, como a gente estava falando nos nossos bastidores, eu estava contando para elas, que o meu estilo pessoal, ele é bem mais despojado. Eu sou aquela pessoa que gosta de usar Vans, All-Star, coturno, jaqueta de couro. No verão eu gosto de usar saiões longos, crop. Nesse verão cropped vai ficar para próxima, mas eu gosto de usar. Eu era, quem foi adolescente nos anos 2000, com certeza vai se lembrar da loja Cristal. Eu era uma cliente da Cristal. Eu também. Mas eu realmente gosto, esse é o meu estilo pessoal do dia a dia. Mas eu sou advogada. E dentro da advocacia eu trabalho com direito previdenciário e majoritariamente os meus clientes, eles têm mais de 50 anos de idade. E aí eu comecei a pensar, antes até de ter noção do que seria uma construção de marca e de imagem pessoal e de que estratégia eu gostaria de usar, eu comecei a pensar, bom, que impacto causa a minha imagem no meu cliente, né? Ele me vendo de All-Star, ou de Vans, ou de coturno, ele sendo tão mais velho do que eu e sendo
o direito previdenciário ele trabalha basicamente assim com o benefício da vida da pessoa, né? Será que ele confiaria nas minhas mãos esse benefício tão importante para ele? E aí eu comecei a pensar que talvez isso pudesse gerar um ruído nessa comunicação, né? Talvez eles pudessem achar que eu aparentava ser mais nova do que de fato sou, ou talvez despojada demais, não tão responsável, não tão formal. E aí eu brinco, né? Eu falo para a Júlia várias vezes que eu me fantasio de advogada. E aí eu comecei a pensar em escolhas que comunicassem a imagem que eu queria passar, uma imagem mais formal, uma imagem mais séria, para isso, para eles entenderem o que eu queria que eles vissem de mim, né? E isso, claro que a gente tem que alinhar com a nossa essência, porque senão fica fake demais, né? É que depende, eu sempre faço a seguinte pergunta, o que tu quer? Porque, e aí entra a importância do autoconhecimento. Tu só vai conseguir me responder o que tu quer se tu tiver clareza disso. Se tu não tiver clareza, tu vai me responder o que a maioria fala. Ah, mas o meu cliente é mais velho, então eu tenho que me vestir assim. Então, tu te conhecer e tu entender o que tu quer com clareza, pode mudar completamente o rumo da história. Pode mudar completamente o rumo da história, porque se tu acreditar que tu é uma pessoa talentosa, capaz de fazer o teu trabalho, e que tu gosta de usar o teu all-star, que tu gosta de ter esse perfil mais despojado, mais jovem, e tu quer carregar essa tua identidade pessoal, que é tua mesmo, que tu já usa fora do escritório, entende? Tu vais desenvolver uma estratégia de comunicação que vai fazer com que isso se torne desse tamanho perto de todo o resto. Isso não vai ser a tua voz mais alta da tua comunicação. Porque aquilo vai ser verdadeiro para as pessoas com quem elas se comunicam. Eu sou assim, então quando a gente entrou para a ideia dos vídeos, do podcast, né, e eu me perguntei que imagem que eu quero comunicar. Eu preciso comunicar a minha imagem, o que eu sou. Então eu procuro ser o mais verdadeira possível, inclusive a questão do jeito de falar um palavrão. Eu sou eu. Mas é isso que eu digo, isso é leve pra ti? Eu adoro a pergunta, é leve ou pesado? É leve pra ti? É leve. Isso? Então, hoje é leve. Tá tudo certo. Se eu tentasse passar uma imagem que não sou eu, uma Júlia toda, né, certinha, não sou eu. E uma hora isso ia cair por terra, lógico. E daqui a pouco, tu tá no meio de um diálogo, numa conversa, e tu tem o hábito de falar um palavrão, e aí tu falou e tu fica, ai meu Deus, eu falei, não, tá tudo bem, porque é da tua natureza, entendeu? E não tem problema nenhum com isso. Hoje, tem que ser leve. Você me conhece. Eu tento ser eu em todos os momentos, né? Imperfeita. Total. Entendeu? Então, quando tu falou um palavrão, tu olha pra Júlia imperfeita. Ai, falei um palavrão, não deveria, mas falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso, é a leveza. É a leveza, sabe? A gente levar a vida com mais leveza, a gente não se julgar tanto. O auto-julgamento para a gente muito. O tempo inteiro. Mas eu sempre digo pras gurias, né, que o que tu me deu, o que tu me proporcionou com o Voar, não tem preço. E eu não tô fazendo jabá aqui, tá? Isso Mas é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento. Foi fantástico, porque, gente, eu passei a me conhecer de tal forma que eu nunca tinha olhado pra mim como ela me olhava, entendeu? Ela me enxergava de um jeito que eu não me enxergava. E às vezes ela me dizia coisas assim... E sabe, tem uma pergunta que é maravilhosa, que é assim, ó. Como é que eu posso me ver através dos teus olhos? Porque às vezes as pessoas veem a gente de uma forma que a gente não consegue se enxergar. Isso vale quando a gente recebe um elogio, que a gente às vezes recebe e fica, ai não, ai como tu tá bonita, ai não, tô gorda, ai como tu tá... A gente sempre resiste. Então toda vez que vier algo e a gente a gente faz essa pergunta para ti mesmo, porque tu não vai falar isso para a pessoa, tu vai perguntar para ti, como eu posso me ver com os olhos dela, através dos olhos dela? Porque as pessoas veem a tua essência e muitas vezes a gente não vê, a gente não enxerga. E o voar, ele tem esse processo, né, de autoconhecimento e ao mesmo tempo a gente vai trazendo isso para a prática, né? Então a gente está se conhecendo, mas não é aquela coisa também de, eu estou numa fase, assim, eu tenho usado muito esse termo, porque eu estou numa fase do ponto de equilíbrio. Adoro essas fases. Sabe, o ponto de equilíbrio eu acho que é a minha meta do momento.
Então, como é difícil a gente achar equilíbrio para as coisas, né? Porque aí, se a gente entra nesse universo de autoconhecimento, ele é tão interessante e ele nos revela tantas coisas e a gente vê, né, tanto progresso, mas se a gente também não souber parar em um determinado momento, né, e respirar um pouco e vir um pouco à tona, a gente tem um sério risco de se afundar. A gente acaba ficando tão profundo que a gente se afunda. Então, a gente tem sempre que estar muito atento, assim, muito presente no que a gente está vivendo, e o autoconhecimento é um processo que às vezes a gente escolhe viver, e saber até onde tu vai, quando tu deve parar, quando tu deve respirar, quando tu deve voltar, para a gente nunca ir de uma forma tão profunda que a gente não consiga agir. Isso acontece muito. Digerindo cada processo, né? Exatamente. Então, saber, estar sempre procurando o ponto de equilíbrio entre tudo, né? Entre vida pessoal, vida profissional, autoconhecimento, se permitir ser imperfeita, sabe? Se permitir errar, não, fazer as coisas e não ficar o tempo inteiro se autocriticando. A gente olhar para aquilo como algo que conecta com as pessoas, a imperfeição conecta. A Natália Bildt tem uma frase maravilhosa, que ela diz: a aparência atrai, mas a imperfeição conecta. A aparência realmente atrai, a gente olha uma coisa bonita, mas o que faz com que a gente pare, escute, conecte, se crie uma conexão, crie uma relação com alguém, geralmente são as imperfeições. São os problemas. As pessoas se identificam. É o ser de verdade, né? As pessoas se identificam. Porque tu sai daquele lugar do perfeito que ninguém é. Que ninguém... A tal E aí da tu- vulnerabilidade. Quando a gente se demonstra, né? Quando a gente deixa transparecer a nossa vulnerabilidade, isso conecta de alguma forma. Porque as pessoas, a minha opinião, tá? As pessoas têm muito medo de se mostrar como elas realmente são. Sim, quer ver? Vou te dar um exemplo super atual, assim, recente. Ontem a gente estava lá no restaurante, né, conversando e tal. E aí a gente começou a falar de academia, de malhar, do hábito de malhar. E eu olhei para uma amiga nossa, né, em comum, e falei: "Ai, eu tenho tanta inveja de ti, mas é uma invejinha branca." Segundo podcast que a gente fala dessa amiga. Eu disse, mas é uma invejinha branca, mas eu olho pra ti e fico assim, ó, tentando ressonar com aquela vontade que tu tem, aquela disposição que tu tem de malhar todo dia às 6 horas da manhã. Eu acho fantástico. Mas é porque a gente é Mas projetor, aí, né? Mas aí vem outra coisa, que eu até falei que eu parei de abrir de manhã, porque não que aquela situação me incomodasse, mas é que, tipo, eu também queria aquilo ali. Só que aí vem a aceitação. Pra mim, aquilo ali Não funciona. Não ok. cabe na tua realidade. Mas é bacana Mas também tu inspirou. entender que aquilo te inspira. Ah, ela me inspirou. E um dia conversando com ela, eu falei isso pra ela e ela, mas Ju, tens que voltar. E realmente eu voltei, só que eu voltei dentro de um horário que fica bom pra mim. Claro, Né? claro. E tá tudo bem. Exatamente. A Júlia não consegue malhar às 6 da manhã, a Júlia consegue malhar às 11. Exatamente. Aí se torna leve. Então essa minha E aí amiga tu me consegue inspirou. trazer aquilo que te inspirou pra tua vida. Claro, total. Né? Não E aí tu fica consegue distante. executar. E aí a gente não Mas entra também na função. Eu ia dar um exemplo da vulnerabilidade, né? Da gente ser quem a gente é. Aí a gente tá conversando sobre isso, né? E aí ela disse assim, mas Rita, eu vi tu na academia, eu te vi na academia, eu vi tu postou foto na academia com os guris, eu falei, Bruna, eu só falei o nome. Ah, Bruna. Eu disse, Bruna, eu só fui pra fazer foto. Eu fui uma semana na academia, eu fiz horrores de foto, postei textos, mas... E voltei pra casa, nunca mais fui, paguei 3 meses de academia. Aí a Bruna tava sentada, se levantou e me abraçou, ela disse, eu adoro isso. E eu digo, mas essa sou eu, e realmente eu sou assim, eu sou preguiçosa. Amiga, quando eu vi tuas fotos na academia, eu pensei, Tu achou que eu cara... tava bombando. Não, eu pensei... Atingi meu objetivo. Então, não. Eu disse assim, não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí porque a gente é parecida, só um pouquinho tem coisa errada. Não dá, eu preciso de alguém que me puxe, eu preciso de um personal. Essa é a real, eu tenho que entender isso. Só que aí eu já tive personal e eu me carteio da pessoa ficar do meu lado o tempo inteiro, me mandando, faz isso, faz aquilo. Aí porque eu gosto da liberdade, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo. A gente tem que falar sobre depois desenho humano, pelo amor de Vamos. Deus. Porque aí eu tô louca pra dizer, mas isso é porque a gente é a projetora. Exatamente. Rita, eu percebi que o alecrim é muito presente na tua marca, né? Tu trouxe esse alecrim pra cá, quando a gente começou, a gente borrifou o cheirinho que tem o alecrim, ele tá na tua logo. Como foi essa construção da imagem, da tua própria marca, né? E o que o alecrim ele representa na tua marca? Então, quando eu fui desenvolver toda a comunicação visual, né, que eu fiz um rebranding da minha marca,
e a gente pode depois até falar sobre isso, quão importante é a gente fazer o rebranding, né? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que elas já têm um negócio, que elas já têm uma marca. Ai, como é que eu vou mudar? Né? Eu mudo a minha logo? Não mudo, o que eu faço? E o rebranding é uma ação extremamente poderosa, né? Porque ela demonstra inovação, ela demonstra um novo momento, ela demonstra um progresso do negócio, então é importante. E isso, o Alecrim entrou num processo de rebranding da minha marca, onde eu queria comunicar um momento que eu estava vivendo, estou e espero continuar, muito conectado à natureza, muito conectado a essa coisa mais orgânica, mais crua, mais rústica. Eu queria ser cada vez mais verdadeira com as coisas que eu acreditava, com a minha construção pessoal e ter isso presente dentro do meu negócio, porque antes era algo mais sintético. E aquilo não estava mais conversando comigo. Durante um determinado momento até fez sentido, mas nesse momento não. E aí eu quis colocar algum elemento natural. E o alecrim é uma erva que ela é um protetor natural de memória. E eu trouxe ela para o meu negócio de fotografia. Então, quando eu comecei a estudar as propriedades medicinais do alecrim, ele tinha isso como uma coisa muito potente, né? E eu acho lindo. E eu adoro o cheiro, eu adoro alecrim em tudo. Eu sempre usei muito alecrim na culinária, sempre gostei de usar muito alecrim em tudo em casa. Assim. E aí eu achei que seria extremamente interessante colocar ele na minha marca, e até por ele ser um protetor natural de memória, que é algo que eu trabalho com memória, né? E acabou entrando dentro dessa comunicação. Então, na construção eu fui desenvolvendo coisas. Por exemplo, hoje, os meus clientes, sempre que eles fecham um contrato comigo, ou quando eles recebem o meu material, né, o meu trabalho fotográfico, eu sempre dou uma muda de alecrim para eles de presente. Então, eles ganham uma mudinha de alecrim. Eu sempre dou um aromatizador que eu uso nos meus atendimentos. Então, quando eu faço atendimento em casa, eu espero o cliente chegar e eu sempre espero com um cafezinho, com uma coisinha para comer, com o meu alecrim e a minha casa toda, o meu escritório, sempre muito perfumados com esse aroma. Quando o meu cliente vai embora de um atendimento, e não importa se ele fechou ou se ele não fechou esse contrato comigo, tá? Ele teve uma experiência comigo. E isso na minha casa, tá? Que é onde eu consigo controlar o ambiente. Eu não posso fazer isso se eu vou fazer um atendimento a domicílio. Isso nesses ambientes que eu consigo controlar. E isso é muito interessante porque quando eu geralmente procuro trazer ele para o meu espaço, porque eu consigo ter esse controle da luz, do aroma, do som. Eu consigo ter todo esse controle. Então eu consigo proporcionar uma experiência muito mais sensorial quando eu trago ele para o meu espaço. E fechando ou não um contrato, ele sempre sai com um vidrinho de cheiro de um aromatizador de ambientes. Por quê? Porque ele teve uma experiência comigo ali. Ele foi para casa pensar, né? Porque nem todo mundo chega num primeiro atendimento e fecha um contrato. Às vezes a pessoa está procurando, né? Está vendo e está fazendo orçamentos. Só que no momento em que eu dou para ele, no momento em que eu recebo ele, né? Com esse cheirinho, com toda essa atmosfera... qual é a palavra? Providencial. Com toda essa atmosfera, assim, para envolver ele. E aí, ele sai da minha casa e ele leva isso, o que ele vai fazer com isso? Provavelmente, ele vai borrifar no carro, ele vai borrifar na casa. Toda vez que ele tiver contato olfativo com esse aroma, ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar de mim, ele vai lembrar, esse cheiro eu tive naquele... E ele vai ver o vidrinho que tem a marca. Então, eu estou imprimindo além do tempo que eu tive com ele. Eu tive um tempo X de atendimento com ele, mas eu consigo permanecer na vida dele por muito mais tempo, até isso acabar. E aí, provavelmente, num momento onde ele vai estar fazendo uma escolha. Então, isso é uma estratégia. Que ele vai pensar em como ele se sentiu vivendo aquela experiência contigo. E eu vou estar ali. Por mais que ele esteja fazendo um outro atendimento, por mais que ele esteja fazendo um outro orçamento, eu estou presente na vida dele, eu estou presente dentro do carro dele, eu estou presente na casa dele, porque é um vidro bonito, é uma coisa bacana. E aí, o que eu quero com isso? Isso é uma ação estratégica, eu tenho um objetivo com isso. Isso é branding,
sabe? Aquele conjunto de ações que eu falo sempre, né, dentro do branding, que não é uma coisa isolada, é sempre um conjunto de coisas que a gente vai fazendo e que vai imprimindo a tua marca na memória das pessoas, vai imprimindo a tua marca dentro das escolhas que elas estão fazendo. Isso do aroma é muito forte mesmo. Eu me lembro que quando tu me falava, tu me deu na época, e a gente até pensou em desenvolver um cheirinho pra loja, que a gente tem um cheirinho, né? Sim. Que também é ótimo. Que é bom. Sim. E as pessoas sempre me falam, porque elas sentem aquele cheiro, elas lembram. Sim. Muito, muito. A gente tem vários tipos de memória, né? Mas a memória olfativa é uma das mais fortes, é uma das mais potentes. Pode ver, se vocês não acontece, às vezes vocês de sentirem um cheiro assim aleatório e na mesma hora aquilo te parece que tu faz uma viagem no tempo. Tu vai num lugar, ou tu lembra de uma pessoa. Então, a memória olfativa, por isso que Desculpa, é que eu acabei de me lembrar da minha memória olfativa, que é péssima, que é a do... Corta. Não, eu vou contar agora aqui um off, tá? Que eu amo cheiro de gambá. Mas não é que eu acho um cheiro gostoso, é que me remete à viagem. A minha infância. Desculpa, lembrei disso. Olha aqui, ó, e eu acho que isso não tem que cortar, não. Isso conecta. É real. Porque olha aqui, ó, 3 eu fui lá pessoas na avó, já se conectaram contigo. contigo. Eu fui lá na avó esses Não dias. pode cortar. Gente, eu gosto de cheiro de gambá. Eu fui lá na avó esses dias, e aí, a minha avó tá com 90 anos, tá? E aí, de vez em quando, ela entra na noia lá, que ela não foi isso, que não foi aquilo. E eu digo, vó, as minhas melhores lembranças e memórias estão na tua casa. E a gente começou a conversar sobre meu avô, como é que era, como é que não era. E ela disse assim, Júlia, tu te lembra uma vez que teu avô prendeu um gambá? O avô pegou um gambá e prendeu numa gaiolinha, eu era pequena, pra eu ver. Porque quando a gente chegava perto, eles... Sim, são ariscos. Né? E o vô prendeu só pra eu ver. E eu digo assim, vó, esses dias a gente ainda falou do cheiro de gambá e quanto isso me remete à minha infância. Sim. Lá na chácara. Sim. Então é Eu tenho essa coisa de viagem. Quando a gente vai viajar, sempre tem um na momento da estrada. Então, sempre que eu sinto o cheiro, eu falo, ai, que saudade de viajar. Não é que eu acho cheiroso, óbvio, mas me traz uma coisa boa. Mas é a memória olfativa e ela é extremamente potente. E por isso que, de todos os produtos que eu tenho, ele é o produto que eu não espero fechar um contrato para dar. E tem um custo. Claro. Né? É um negócio que tem um custo. Muitas vezes eu não fecho o contrato, mas é uma coisa que faz sentido para mim. E aí como ele é a memória mais potente que a gente tem, é aqui que eu vou colocar o meu foco. Porque se eu der um caderninho, se eu der um negocinho, é bacaninha, mas não tem a potência. Aqui tem a potência. Tá, mas tem outra coisa que tu me deu, que eu compro em qualquer lugar, porém hoje, quando eu compro em qualquer lugar, sempre me lembra o período em que a gente fez a mentoria, que são... As pílulas de consciência. Pílulas da sabedoria. Pílulas de consciência. Quando ela me entregou isso daqui, eu digo assim, eu adoro tic-tac. Ela disse, não, são pílulas de consciência. Cada vez que tu comer uma pílula de consciência, tu faz uma pergunta, né? Exatamente. E eu faço isso até hoje, quando eu como tic-tac. É o poder da pergunta. É o poder da pergunta. E isso foi outra estratégia, porque eu trabalho muito a pergunta no voar, né? Então eu tentei achar um meio de fazer com que as pessoas trouxessem a pergunta para dentro dos processos que a gente vivia no voar. E aí o tic-tac... Que eu aviso as pessoas, né? Porque depois que eu faço todo o discurso bonito, eu digo, gente, pode comer que é tic-tac, tá? Porque eu fico assim, depois, de repente a pessoa vai olhar. Que remédio. Né? A pessoa vai olhar e vai dizer, que é isso? Fica até com medo de provar. É tic-tac de laranja, uma delícia. Uma delícia. E apenas 2 calorias. Mas é importante, eu faço as pessoas, tu vai me jurar que tu vai, toda vez que tu pegar um tic-tac desse, vai colocar na boca, tu vai fazer uma pergunta. Isso é muito legal. Qualquer pergunta. Então é um meio, uma ferramenta, uma estratégia que eu usei para atingir um objetivo. Porque às vezes a falta de clareza que as pessoas têm na construção da marca, tanto pessoal ou corporativa, é justamente que às vezes a gente não para se questionar. Né? Exatamente. E a pergunta é extrema. Então é uma ótima maneira de fazer tu parar e te perguntar o que tu quer. Eu te dei um exemplo de uma estratégia que eu usei para atingir um objetivo dentro do meu negócio. Só que isso pode ser
pode servir para qualquer profissão. Por exemplo, um nutricionista, né, que faz uma dieta, lá desenvolve uma dieta para um paciente, é paciente que chama? Acho que não. Tá, para uma pessoa, desenvolve lá um cardápio para uma pessoa e aí ele quer que faça. E aí a gente sabe que as pessoas têm toda aquela resistência, né, de não fazer, e aí tem que criar o hábito e tudo mais. Então são coisas assim que de repente tu pode pensar, como é que eu posso fazer com que essa pessoa coloque consciência dentro da vida dela com algo prazeroso? Porque a gente só consegue, pelo menos isso é uma coisa que eu acredito, tá? É o meu ponto de vista. A gente só consegue transformar algo ou alguém através da consciência. Tu não consegue transformar uma situação, um hábito, algo que tu precisa mudar na tua vida se tu não trouxer consciência primeiro. Por que tu está fazendo aquilo? Para que aquilo realmente te motive e te faça seguir naquele plano. Porque muitas vezes a gente vem de um desejo, aí a gente traça um plano, só que a gente falha no meio do plano. É muito comum isso acontecer. Então, tu ter um profissional, ter como algumas ferramentas, coisas estratégicas para fazer com que o objetivo dele como profissional se concretize e aí ele traz resultados para a pessoa, é através de coisas que o branding te ajuda muito, sabe? Tu desenvolver essas ações, são ações, é a estratégia. Por isso que o branding ele é a gestão de marca, né? Então ele te ensina a tu gerir a tua marca estrategicamente. E aí tu passa a fazer isso no começo de uma forma mais resistente, porque tu não tem o conhecimento e o hábito de fazer. Quando tu percebe, aquilo está tão inserido dentro do teu comportamento que tu não consegue não fazer. Tu faz tudo, tu não consegue mais não dar o cheirinho, não ter mais isso aqui no teu negócio. Tu não consegue mais, de repente, não dar o alecrim ou não fazer uma embalagem assim. Não cuidar do detalhe, né? Tu não passa volta a cuidar tudo. Uma mente depois de aberta não retorna ao mesmo lugar. Não retorna mesmo. Entendeu? E isso é um princípio básico e realmente, a gente tendo essa consciência, a gente vai o tempo inteiro se desenvolvendo para gerar experiência, mas principalmente através daquela experiência a gente trazer resultados para o nosso trabalho isso vai ser determinante no sucesso da tua marca, do teu negócio. As pessoas querem resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que tu falou, voltamos, né, a falar sobre ferramentas de branding, de autoconhecimento. Quando a gente fez o Voar, a gente utilizou uma ferramenta que até então para mim era totalmente nova e hoje, nossa, adoro, super indico para todo mundo, que foi o desenho humano. Depois disso eu passei a praticar isso na minha vida, né, que foi uma forma de eu me conhecer, de me aceitar. Para mim foi um manual, exatamente assim que eu me sinto, né, e é assim que eu falo para as pessoas, Júlia, mas o que é isso que tu tá me falando? Para mim foi um manual de como é que eu sou, como eu funciono e aceitar algumas características que nasceram comigo. Né? Aceitação, total. E que até então provavelmente tu brigava. Claro, gente, eu sofria, na verdade, né? Eu sofria com muitas coisas e quando tu me apresentou o desenho, eu digo, nossa, que alívio, que peso que tirou das minhas costas, porque eu achei que eu fosse errada. Da gente. Claro, eu achei que eu fosse errada, eu achei que isso fosse feio. Então, foi uma ferramenta que é fantástica. É fantástica. E é um assunto que eu adoro. E a Gi agora, apresentei o desenho pra ela também. Fiz também. Né? E também amei. É fantástico. Desenho humano, sabe que falar, a gente vai começar a falar agora. Eu sei, por isso que eu deixei E eu me arrepio toda. E é uma coisa tão engraçada. As pessoas dizem que às vezes quando tu te arrepia pra falar sobre alguma coisa é porque aquilo é muito verdadeiro pra ti. E tu começou a falar e eu me arrepio até a cabeça para falar de desenho humano, porque para mim também foi uma virada de chave assim muito grande na minha vida. Na verdade, eu vou além e vou confessar para vocês que eu só coloquei em prática o Voar por causa do desenho humano. Os meus projetos saíram do papel depois que eu fiz o desenho e que eu entendi como é que eu funcionava e o caminho que eu tinha que seguir. Era o meu manual, né, de como é que a Júlia poderia potencializar aquilo que ela tinha de melhor, né, ao invés de ficar focando nas coisas ruins que eu achava que eram ruins, mas que na verdade elas vieram comigo desde a minha concepção, né? Então, o podcast é um projeto que
o desenho me deu coragem de fazer acontecer, né? Quem eu sou, como é que eu sou, como eu funciono e o que eu posso agregar com o desenho na minha vida. Então foi uma virada de chave muito grande também. E geralmente porque quando a gente faz o desenho e aquilo faz sentido pra gente, né? E a gente escolhe, porque é uma escolha, porque pode fazer sentido pra ti, tu não escolher isso, ou tu pode escolher e te alinhar com aquilo, né? Primeiro tu tem que ver se tu acredita, se faz sentido. Bom, faz sentido, então eu quero me alinhar com isso. E quando tu te alinha, né, com teu desenho, tu passa a tomar decisões e fazer escolhas que vão fazer com que tu entre num... É como se tu entrasse num trilho, né? É como se tu tá o tempo inteiro resistindo e tu tá indo com dificuldade, tu tá tentando te adaptar e te ajustar num mundo que muitas vezes não é um mundo que é feito para ti funcionar. Ficou mais leve. E aí tu consegue, parece que tu entra num trilho e aquilo pega uma velocidade. Aí tu entra no flow. Exatamente. Exatamente, tu pega uma velocidade que nada mais te para. Porque tu entende um monte de coisas que tu passou a vida inteira tentando entender e tu não entendia. E tu ficava te culpando e tu fica te cobrando, né? Por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado? E tem toda uma cobrança externa, né? Porque a gente hoje sabe como funciona o desenho. Então o desenho ele é uma ferramenta que ele te mostra 70% de um universo que funciona de uma forma e o resto é dividido em mais 3 tipos, né? 3 desenhos, 3 designs humanos. Então, essas pessoas que vivem nessa minoria, que ainda é dividida por 3 tipos diferentes, que somos nós, que coincidentemente somos nós, a gente sofre muito com isso. Porque a gente tem um perfil, né? Um tipo de minoria, que vive num sistema que funciona para uma grande maioria de 70%. Então, isso faz com que a gente o tempo inteiro fique se auto-cobrando, auto-julgando e não confortável, né? A gente não fica confortável com muitas coisas. E aí, quando tu entende que, ok, eu sou diferente, eu entendo que eu sou diferente e eu escolho ser diferente. E eu aceito. Que é uma escolha. É uma escolha. E é uma escolha que quando tu escolhe e aí solta as amarras, né? Que tu entra nesse flow, a gente não tem consciência, a gente não tem noção dessa velocidade que a gente pega. Porque a gente está tão preso àquelas crenças, àquelas coisas que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que trabalhar 7 horas por dia, e tu tem que fazer isso, e tu tem que fazer aquilo, tu tem que responder, tu tem que fazer, tu tem que ser a pessoa produtiva. No nosso caso, nós não somos nada produtivos. Nos prejudica, inclusive. Nos prejudica. Aí vem aquele assunto que a gente falou, da academia, 7 da manhã. Exatamente. Eu não funciono assim. Tu também não, e nem tu. Exatamente. Por isso que a gente faz juntas agora. Só que assim, o que eu penso também, o desenho humano, ele, ao mesmo tempo que ele me trouxe essa consciência, né? Eu tenho que, ao mesmo tempo que me reconhecer, eu também tenho que ver como eu posso desenvolver coisas que, se eu desenvolvesse com esforço, porque aquilo não é da minha natureza, eu vou ter resultados que eu desejo também, porque às vezes eu desejo... Eu sempre fui uma mulher extremamente ativa, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito empreendedora e sempre numa velocidade muito grande. Só que aquilo me cansava muito, porque aquilo não era da minha natureza. Só que eu acabei desenvolvendo um hábito que hoje eu não consigo mais tirar isso da minha vida. Eu não consigo simplesmente, ok, eu sou uma projetora, né? Que para nós, projetoras, a gente tem uma engenharia inversa de funcionamento. Enquanto as pessoas devem trabalhar 8 horas por dia e descansar 4, a gente é o contrário. A gente deve trabalhar 4 e descansar 8. E tá tudo bem. E é o certo, é o correto pra gente, né? Porque a gente tem um perfil que a gente veio pro mundo para estudar, para entender a vida, para ajudar as pessoas, para se conectar com as pessoas. E o nosso corpo nem foi projetado para ter tanta energia, para gerar essa energia. Não, a gente nem tem isso. A gente não tem. Se eu, como projetora, e vocês já devem ter sentido isso, se eu não estou em contato com outras pessoas, eu não tenho realmente energia. Eu sou uma pessoa que eu fico apática, né? E essa energia tu não precisa estar presencialmente.
Pode estar online, porque energia não tem tempo e espaço. Mas tu tá conectado, né? Tu tá conectado e aí tu consegue entrar em ressonância e aquela energia te nutre. Mas aquilo não faz parte da nossa natureza. Então, hoje, como é que eu entendo isso? Ok, não faz parte da minha natureza, eu preciso descansar mais, eu preciso pegar mais leve. Mas eu já tenho um hábito muito veloz de vida, né? De muitas coisas que eu faço que tem um perfil muito gerador. E também a gente pode falar disso, né? Que como tudo, né? Como todas as técnicas, toda essa ciência que é o desenho humano, a gente tem muita influência de várias coisas. Então, eu posso ser uma projetora que estou com influências de um momento gerador na minha vida. Porque tu transita o tempo inteiro, né? Então, eu vou estar um pouco geradora durante um período, eu vou estar um pouco refletora, um pouco manifestadora. A gente tem tudo isso, mas na maior parte do tempo, a gente é o que é. Então, quando tu consegue entender isso, tu passa a ter o domínio, o controle, né, de administrar isso da melhor forma possível para ti. Porque não é só simplesmente, eu não sou a favor de simplesmente a gente fazer isso, ok, eu sou isso, tá tudo bem. Porque aí não tem evolução nenhuma. Né? Toda ferramenta de autoconhecimento, ela vem para a vida da gente para fazer com que a gente olhe para aquilo, para que a gente se entenda, se conheça, e aí a gente veja o que a gente vai fazer com aquilo. Porque a aceitação é tu entrar numa zona de conforto, que ok, eu sou assim, então eu não preciso fazer nada. Eu tenho que esperar o convite. E não é assim que funciona, porque aí tu não sobrevive. Né? Nesse sistema que tu é uma projetora que vive num sistema gerador. Então, se tu não te comportar, não tentar te adaptar àquele sistema, tu não sobrevive. Mas tu tem que fazer isso com benevolência, contigo mesma. Né? E não daquele jeito que a gente vem até então, se dando chibatada. Exatamente isso que eu ia dizer. Eu parei de me cobrar em muitas coisas. Às vezes, no nosso convívio familiar, relacionamento, né? Quem não entende, quem não sabe como funciona... É desafiador. É muito desafiador, porque as pessoas te cobram. Né? Total. E aí te colocam numa posição. E aí a gente se cobra o dobro, vendo o outro. Como é que tu faz a pessoa entender, tipo... Queridos, esse é o meu sistema. Eu funciono dessa forma. O que eu acho que o desenho humano me trouxe assim de mais expansivo assim, foi dominar, né? Porque eu acho que quando a gente faz desenho humano, a gente não tem só que se conhecer, a gente tem que conhecer os outros também. E quando tu conhece o teu tipo e os outros, ele te dá uma consciência da diferença das pessoas. O desenho humano é uma ciência de diferenciação, então quando tu tem essa consciência de que as pessoas são diferentes e as pessoas funcionam diferentes, tu passa a te relacionar melhor contigo e melhor com o outro. E melhora a tua comunicação, inclusive. Tu melhora tudo porque tu entende. Bom, aquela pessoa tem um perfil assim, e isso não é longe disso ser um movimento de definir pessoas, tá? Eu não gosto dessa coisa, tu é isso, tu é aquilo. A gente é muito complexo, a gente é plural em muitas coisas, então nada nos defina, sabe? Mas são ferramentas, a gente tem que ter essa clareza, são ferramentas que vão nos ajudar na nossa jornada, no nosso processo, e aí a gente vai ver como a gente vai usar isso. Para mim foi bastante impactante. Eu conheci essa ferramenta essa semana. E aí ela juntou com um livro que a gente também está lendo, que é O Caminho do Artista. Então foi como se fizesse assim, na mente, sabe? Porque esse livro do Caminho do Artista, ele nos remete lá à nossa criança. A quais eram os teus desejos lá, do que tu gostava de brincar, o que tu gostava de fazer, como é que tu te portava, como é que tu te expressava e como é que tu te sentia te expressando dessa maneira. Coisas que a gente vai se cortando no desenrolar da vida adulta. E aí eu descobri que eu ainda não aprofundei o estudo nisso e nem recebi a explicação de tudo, né? Análise, análise. E mesmo essa parte mais superficial já te impactou. Casou demais, porque já te impactou. Como é que é o negócio? A roda da encarnação? A cruz da encarnação. A cruz da encarnação, a minha era voltada para a comunicação, que eu tinha vindo para comunicar. Sim. E foi justamente o que eu lembrei quando eu estava lendo esse livro. Que eu gostava de botar as minhas bonecas todas sentadinhas e eu dar aula para elas.
Ou na época eu gostava de assistir aquele programa que meu pai gostava, na verdade, Shoptime. Sim. E aí eu apresentava os eletrodomésticos de casa. E eu assim, não, eu gostava, isso era tão natural pra mim. E eu fui adquirindo travas, assim, de que eu tenho vergonha, de que eu não consigo. E aí, quando eu li que, tipo, não, né, assim, tu veio pra fazer isso, eu... Parece que abre uma porta que tava fechada, né? Exatamente. Parei que eu vou abrir essa porta aqui, olha que tem um cômodo aqui dentro de ti. É um portal. Tem um cômodo aqui aí que... se abre e tu pensa assim, nossa, se eu vim pra isso, então vamos colocar isso em prática. Exatamente. E aí te dá força, pelo menos pra mim foi assim. Te dá coragem. Me dá coragem pra eu seguir essa linha. Exemplo, né? Eu nunca me imaginei fazendo o que eu tô fazendo hoje, mas dentro das ferramentas que eu busquei como pra autoconhecimento, e o desenho foi um deles, me fez validar que eu realmente tenho isso no meu desenho, então vai... Tem isso no teu DNA. Tem isso no meu DNA. Isso faz parte do teu propósito de vida. Então, né? Então vai que com loucura, medo mesmo. né? Exatamente. Vai com medo mesmo. Isso que tu comentou, assim, eu fiz a ferramenta e eu tava lendo o livro. Eu acredito muito nisso também. As coisas, elas vão... Conforme tu vai andando, as coisas vão vindo pra ti. Vai conectando. Elas vão vindo e tudo vai fazendo um sentido e aí tu chega a te surpreender assim, meu Deus, né? Tá tudo ligado. Surreal. E realmente o Arthur, que é o nosso analista de desenho humano, o Arthur sempre Eu tenho que diz marcar, assim... Arthur. O Arthur sempre diz assim, Rita, esse é o certo. Tem que estar tudo conectado. Porque se tu usar uma ferramenta X e ela te disser uma coisa, e tu usar uma Y e ela te disser outra, tem alguma coisa errada. O certo é tu transitar em todas essas técnicas de autoconhecimento e elas de uma forma geral, elas te dizerem mais ou menos a mesma coisa. Né? Tu me colocou nessa linha aí dessa busca, né? E eu já me utilizei de várias ferramentas. Sim. E todas elas, uma foi validando a outra. E isso me deu mais coragem legal. pra continuar, entendeu? Exatamente. Me deu muita coragem pra continuar. Porque, na verdade, elas vão validar coisas que tu sabe, que estão lá no teu inconsciente. Tu sabe de tudo aquilo, só que tu tá desconectado daquele inconsciente. Exatamente. O que essas ferramentas fazem? Elas fazem com que tu conecte com coisas que estão dentro de ti, como, por exemplo, uma memória de criança. Aí tu lembrou que tu fazia isso. Aí aquilo faz todo sentido. Com o que hoje tu entende de ti. Validou. Quer ver outro livro que fala um pouco também do que a gente tá conversando? É o livro do Jacob. Ai, adoro. O Óbvio que Ignoramos. Esse eu ainda não li. Ai, aquele livro é maravilhoso. Por quê? Porque ele faz a gente buscar... Quando a gente pensa em talento, né? E isso eu também... Em uma das ferramentas que foi o meu mapa numerológico, né? Ele fala exatamente isso. Ele diz assim, Júlia, tu nasceu com vários talentos. Tu só precisa perceber onde eles estão. Então, tu tem que voltar lá na tua criança, que é o que o Jacob fala também. E o que tu gostava? O que tu fazia quando tu era criança que era genuíno? O que tu gostava de brincar? O que tu fazia... que o tempo passava e tu nem via o tempo passar. O que tu gostava? Mas, Júlia, por isso que aquela frase que eu falei do voar, você é único e esse é o seu superpoder, é exatamente se conectar com isso que tu tá falando. Eu lembrei que aí vem a parte da decoração, de moda que eu gosto, de assuntos que eu gosto, tá? Não que eu trabalhe com todos eles, mas de coisas que eu gosto. Brincar de Barbie. Brincar de Barbie pra mim era... pegar todos os acessórios, todas as coisas da Barbie, a casa, a loja, isso aqui, eu arrumava. Então, a brincadeira pra mim... Era a parte de decoração. Deixa eu decorar a casa da Barbie. Era arrumar. Então, eu vestia a Barbie. Quando acabava isso, a brincadeira pra mim tinha terminado. Claro. E hoje eu faço isso com a Maria Fernanda. Quando a Maria Fernanda me convida pra brincar, e eu sento pra fazer as coisas com ela, ela diz, mãe, eu te convidei pra brincar, não, pra arrumar, mãe, pra minha... A Julinha... Isso que é legal. Exatamente. Sim. Outra coisa que eu gostava muito era de desfilar. Então, a gente se juntava, eu e as minhas amigas, e aí cada uma levava as suas roupas e a gente ia trocando. E eu percebi que era o que eu gostava desde pequena, que era o que era natural pra mim. E validou com todas as ferramentas de autoconhecimento que hoje eu busquei. E na verdade, tu só acreditou nessas ferramentas porque elas se conectaram com algo que estava dentro de ti. Porque elas já existem, nunca é uma lógico. informação externa. Nunca vem de fora. Na verdade, o que vem de fora é o gatilho, é a ferramenta que vai fazer com que tu conecte com algo que está lá dentro, e tu sabe, na memória, isso, no inconsciente. É o que eu gosto. Eu estudei outra coisa, nada a ver, eu estudei direito, né? E hoje eu penso, não, eu acho que eu fiz aquilo ali por outros motivos, porque eu acho que eu não parei em nenhum momento para pensar o que eu realmente gostava. Então, que é algo que acontece muito. Né? E a porque gente não tem filhos ainda, mas tu tens 3. Eu acho
extremamente importante essa consciência, porque a gente tem... Eu tenho 3 também, e eu tenho 3 projetores. Então, eu tenho 2 geradores e uma projetora. E aí, já trato eles da forma certa. Exatamente, é tu olhar para isso e tu conseguir dar uma orientação, né, de vida, porque eu acho que a gente, muito mais do que educador, a gente é o ponto de referência deles, né? A gente orientar para a vida. Porque essa coisa assim, se colocar essa cobrança, né? Esse selo de ser o educador, eu acho que a gente aprende tão mais com eles do que a gente ensina. Demais, então eu não acho tão honesto também esse termo. Mas o orientar, né? A gente poder orientar de forma certa, a gente poder conduzir o nosso filho, entender como ele é e conduzir ele de forma certa para ele fazer escolhas certas no tempo certo, né? Antigamente não, acho que isso é atual. Quantos jovens saem do colégio e eles, eu preciso escolher uma profissão, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, as pessoas eles não sabem nem onde é que eles estão na fila do pão e eles têm que tomar uma decisão. E muitas vezes pressionados pelos pais que também estão nesse lugar de não, tu sai do colégio, tem que estudar. Mas acho que a nossa geração... Tu não pode ficar Eu lembro quando o meu primeiro filho sabia o que queria, então ele conseguiu, ele foi dos casos raros que saiu do colégio, foi fazer a faculdade, ok, tudo bem, ele sabia o que ele queria. E mesmo assim, durante o processo de faculdade, várias vezes ele tentou, ele quis desistir, porque era... Se questionou. Será que mas ok, foi projetor. Né? Hoje eu entendo completamente, mas foi. O Gustavo foi diferente, ele acabou o colégio, ele não sabia o que fazer. E aí o que acontece? O sistema, né, um projetor vivendo num sistema gerador. Exatamente. Ele entrou num vórtice que ele precisava. Eu disse, meu filho, tu não precisa nada. Tira um tempo pra ti, sabe? Fica um ano, tu não precisa. Porque tem a pressão, tu tem que sair, tem que fazer. Tá, mãe, mas então eu vou fazer um cursinho. Fazer cursinho pra quê se tu não sabe o que tu quer? Não faz. Vai aproveitar, vai curtir, vai viajar. Ele foi morar num outro lugar, foi ter uma experiência de vida. E mesmo assim ele se auto cobrava muito. E eu dizia tudo no seu tempo. Às vezes tem pessoas fantásticas que descobrem o que querem fazer da vida com 40 anos de idade. E tá tudo bem. Enquanto isso, vive. Porque viver está muito além de fazer escolhas tão importantes, que vão te trazer uma jornada de vida muito longa. Que talvez seja muito sofrida. Porque quantas pessoas a gente conhece que entram numa faculdade, ficam anos tentando gostar de algo, desistem, sabe? Então, vive. E aí o que acontece? Quando tu te comporta dessa forma, nessa leveza, entrar nesse flow, as coisas acontecem. Ele ficou 2 anos nessa coisa naqueles momentos de alto e baixo, eu preciso resolver, porque agora ele encontrou, tá fazendo, tá feliz. Mas isso daí... Se realizou. Mas nem todo mundo, nem todo pai, nem toda mãe lida com isso de uma forma leve. E aí acaba gerando uma coisa, tu acaba gerando um problema, né, dentro do teu contexto familiar, que poderia ser completamente diferente. Mas se a gente pegar a geração dos nossos pais, que não tinham acesso a essas ferramentas de autoconhecimento que hoje a gente utiliza, isso, né? Não era tão permissivo. Hoje a gente é muito mais livre, mais permissivo. A gente tem outra visão de mundo. Hoje eu vejo os meus tenho 3 filhos, então os 3 são diferentes, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma educação, mas são 3 crianças diferentes. Também, total. Então, depois que tu me apresentou algumas ferramentas... E lembra quando tu fez o desenho humano que a gente fez pra ti, eu te falei, Júlia, faz pra todos. Pra todos. Faz pra todos, porque eu acho ela uma ferramenta tão fantástica. Não, é fantástico. Que ela faz com que tu melhore o teu relacionamento com o teu marido, ela faz com que tu consiga orientar melhor o teu filho. Então ela se torna algo que te muda a tua vida de fato. Eu vim num momento, né, de muitas cobranças em relação aos meus filhos, a um deles, né? E eu me lembro de tu me dizer isso.
Vamos descobrir o que cada um é pra tu saber como é que tu tem que agir com cada um. Exatamente. E isso me ajudou muito. Então eu sabia como é que eu deveria tratar cada um, como é que eu deveria cobrar cada um, como eu não, algum não deveria cobrar. Então é muito E como era o funcionamento deles para além das suas expectativas. Para além dos nossos, do que a gente acredita, porque o que a gente acredita funciona pra gente. Exatamente. Inclusive pro meu relacionamento, né? Casal. Eu entender como meu marido funciona e parar de cobrar coisas dele que ele não vai conseguir me dar, isso também ajudou muito. Com certeza. Né, no meu relacionamento. Isso deixou meu relacionamento mais leve. E não é papo furado, é verdade mesmo. Não é verdade. Eu parei super acredito. Eu parei de cobrar algumas coisas que não fazia parte da essência dele. Tu sabe que é fantástico tu fazer isso no teu contexto familiar. É fantástico tu fazer isso dentro da tua empresa. Da tua empresa. Quando tu faz isso com os teus colaboradores e tu consegue entender o teu time, a tua equipe, né? O que é cada um, a tua relação muda, os teus resultados mudam, tudo muda. Na época eu fiz lá na loja. Por isso que eu digo assim, tem várias ferramentas que são muito legais. Muitas ferramentas de autoconhecimento legais. Muito. Mas o que eu acho mais interessante do desenho? A praticidade dele. Ele, de uma forma muito clara, muito rápida, muito prática, ele consegue te trazer soluções. E sem tu ter que entender muito. Óbvio que se tu quiser te aprofundar na ferramenta, é melhor ainda. Mas não tem a necessidade. Com simples teste que vocês fizeram, né? Ali tu consegue já ter muita informação. Pra nós, a gente não consegue ficar só nisso. Não, a gente não consegue. E de informação, assim, que te ajuda justamente a tu ter resultados. Por exemplo, sendo projetora, o meu ritmo de trabalho, ele tá completamente fora. É por isso que eu me sinto tão esgotada. E tipo, nossa, e tu já me acordo sem energia, não tenho criatividade. É óbvio. Tu não vai render. De repente, se tu reduzisse o teu tempo de trabalho, tu ia ter muito mais resultado. Porque tu ia ser 100%, mas tu ia ter algo que é vital pra ti, que é o descanso. O descanso. E não me sentir tão... cobrada, tipo, nossa, eu não tô produzindo, eu deveria estar fazendo, porque tu tá tenho todos esses prazos. Tu tá na matriz Eu geradora. não sei vocês, mas eu tenho feito, eu tento muito aplicar, óbvio, né, mas nem sempre a gente consegue. Então, o nosso perfil é o não deixe para descansar quando chegou no estado de esgotamento, né? E eu tenho parado só no meu estado de esgotamento. Isso tem me feito tão mal. Imagino. Tão mal. E eu digo, Júlia, só um pouquinho, né? Volta e entende que tu tá fazendo da forma errada e tenta voltar pro... Recalcular a rota. Recalcular a rota, porque senão eu fico no esgotamento e isso me causa assim, ó... Parece que tu não consegue pensar, tu fica assim... Não consigo pensar. Agitada por dentro, porque tu te cobra que tipo, eu deveria estar produzindo, mas tu não consegue. Não consigo. Mas sabe, comigo, gurias, é totalmente diferente. Eu aceito, eu descanso. Às vezes eu fico 2 dias assim, ó, prostrada no sofá, não faço nada e fico bem com isso. Esses dias a gente falou no telefone. Fico bem com isso mesmo, isso não me causa desconforto, sabe? Eu tento. A gente se falou no telefone, a Rita me mandou uma mensagem, onde é que tu tá? E eu tinha passado o dia off, tava muito cansada mesmo. E aí eu disse pra ela, liguei de volta pra ela e disse, tu não vai acreditar. Voltei pra casa, me deitei e descansei e acordei agora. E ela, ai, coisa boa, coisa maravilhosa. Eu digo assim, vamos, eu tô me sentindo culpada. Eu digo, tô me sentindo culpada. A gente fica, porque a gente tem toda essa função, né? Mas cobrança, na verdade não era eu. Lógico. Eu já tava pensando no que o outro ia dizer. Porra, tu tá em casa. Quando tá dormindo, só um pouquinho. Mas isso, até isso, assim, a gente... ter essa relação muito mais benevolente com a gente do que com o outro, porque a gente acaba querendo sempre agradar, querendo sempre... a gente está sempre preocupado com o que o outro vai pensar. E muitas vezes a gente não está sendo boa com a gente, porque, tipo, tu ficar nesse sentimento de culpa, tu não estava olhando pra ti ali. Não, claro que não. Entendeu? Eu tava olhando o que meu gerador ia pensar. Aí qual é a pessoa mais importante do mundo pra ti? Eu. Entende? É tu. Tem uma pergunta, eu não sei se foi o Joel que falou numa postagem, né? Tipo, ou se foi o Flávio Augusto. Se eu te perguntar qual é a pessoa mais importante pra ti, quanto tempo você levaria pra responder você mesmo? Tu me fez essa pergunta no voar. Porque as pessoas não falam, jamais. Se eu te perguntar, se tu perguntar para qualquer pessoa, elas vão pro além. Ou é o filho, ou é o pai, ou é a mãe. Tu nunca vai responder automaticamente eu. Tá.
Porque tu vai ficar com a ideia de que, tipo, nossa, tô sendo egoísta, eu tô passando... Sim. Mas aí foi outra coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, tá? E com a questão do autoconhecimento. É que nem a história do avião, né? A máscara primeiro em ti. Exatamente. Né? Então, hoje, eu já não me sinto tão egoísta de pensar dessa forma. Então, tu me perguntar qual é a pessoa mais importante... Sim, mas hoje tu tem essa consciência porque tu viveu um processo que te trouxe uma consciência. Eu tenho essa consciência de que eu preciso estar bem... Pros outros. Para poder ajudar outras pessoas e para cumprir o meu propósito. Então, é isso. Pra ser um guia. É isso que eu falo, mas é isso que eu falo, Júlia, dessa praticidade. Porque, por exemplo, talvez uma outra ferramenta mais profunda, tu vá te trazer consciência de quem tu é, vai fazer com que tu te processe os teus traumas, as tuas questões, mas e o que eu faço com isso agora? E o desenho humano te diz o que tu faz. Faz isso, faz aquilo. Tu tem que ir por aqui. Tanto é que ele é uma coisa que a gente usa muito para explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar em desenho humano. A gente usa o exemplo dos meios de transporte mesmo, porque o desenho humano ele é o veículo que tu te move, que tu transita. Até os canais, né? Eles são portões. Ele é o veículo, mas ele não é o caminho. Não, ele é o veículo. Ele é o teu manual. Né? E aí eu digo, a outra ferramenta que me ajudou muito foi o mapa numerológico e mapa astral. Sim. Que aí é o caminho. Mas, Rita, todas essas ferramentas que a gente estava comentando, né? Elas são muito importantes nesse teu processo e nessa construção que tu faz com o cliente, de sair do ponto de partida, né? E ir construindo, se conhecendo para poder imprimir naquilo que ele quer passar. Tanto na imagem, no digital, no on ou no off. Sim. É o que eu estava te falando, né? A gente só consegue trazer para a matéria aquilo que a gente tem clareza, do que a gente quer. Tu não consegue desenvolver um produto que vai levar a tua marca, uma logomarca, um material de divulgação do teu trabalho, se tu não tiver clareza disso. Tu podes até contratar alguém que vai fazer isso para ti, né? De forma aleatória, que vai ser esteticamente bonitinho, mas vai te trazer os resultados que tu quer, vai te colocar num lugar que de repente tu adoraria estar e se tu não viver esse processo, talvez tu nunca chegue lá. Então é importante viver esses processos e eu vou também vou um pouco além. Não, a gente não precisa investir um caminhão de dinheiro para isso, tu não precisa contratar um melhor profissional de branding, tu não precisa nada disso, só estuda um pouco sobre esse assunto. Quando eu fiz o meu, eu não contratei ninguém, eu ganhei um livro, eu busquei porque eu queria me diferenciar, eu queria ter um espaço diferente. Então, isso é acessível para qualquer pessoa. Óbvio que se tu puder ter uma pessoa caminhando do teu lado, um mentor, é muito mais fácil e muito mais rápido. Né? Se torna muito mais rápido, tu consegue em muito menos tempo entender coisas, né? Que talvez eu levei. Eu comecei em 2009, eu levei 5 anos para colher resultados, aplicando branding todo dia no meu negócio. Então, 5 anos é muito tempo. Hoje eu consigo fazer isso, eu já consegui fazer isso em 3 meses com mentorados meus. Em 3 meses eu mudei completamente o universo daquela pessoa. Algumas pessoas mais além, mas tu não passa de 1 ano, tu não passa de 1 ano e meio. Então, é muito pouco tempo quando tu consegue caminhar do lado de alguém que te dá a mão e vamos lá. Mas para as pessoas que de repente não têm essa disponibilidade, né, de investir ou de ter alguém do lado, a gente consegue sim, né, trazer isso. É só tu estudar um pouco sobre esse assunto e tentar trazer esse hábito, né, de olhar para as coisas de uma forma mais estratégica, mais cuidadosa, entender que todos nós somos marcas, independente do que a gente faz, do que a gente é, filho de quem a gente é. Nós somos marcas. Nós comunicamos o tempo inteiro. Nós emitimos sinais o tempo inteiro. Bom, tenho consciência disso. O que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou simplesmente continuar emitindo sinais sem o menor controle disso, e aí eu fico à deriva, e seja o que Deus quiser. Ou eu vou emitir os sinais certos, porque eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu tenho um propósito. E aí eu vou conseguir atingir isso com muito mais sucesso, né? E vou fazer, acho que a jornada fica mais bonita, porque a gente tem controle. O controle não é a palavra que eu gosto, eu não gosto da palavra controle, mas tu tá no comando.
Tu consegue pegar o comando da tua vida e direcionar ela. De onde vai chegar. Exatamente. Com essa comunicação. Entender também, eu acho muito importante entender o poder que tem a imagem pessoal. Tá? A gente falou do branding, ok? Aí a imagem pessoal, que é outro tema que a gente abordou bastante hoje. O poder que tem a nossa imagem, né? E aí a nossa imagem é tudo, não é só a aparência física, é tudo, é as cores que tu vais usar na tua comunicação, é a forma como tu te veste, é a forma como tu te comporta, é o que tu fala, é o que tu expõe, é a publicação que tu compartilha. Porque quantas vezes, amor, quantas vezes a gente olha uma coisa que a gente gosta e a gente compartilha? E quantas vezes antes de compartilhar tu te pergunta, o que eu quero com isso? Isso era uma coisa que sempre me falava, né? O que eu quero com isso? Porque às vezes a gente vai na emoção, né? Eu olhei um negócio legal, vou compartilhar. Postei. Automático. Mas será que aquilo tem congruência comigo, com o que eu quero mostrar? Como eu quero que as pessoas me leem, me percebam? Quais são os valores que eu quero mostrar? E quais são os valores que eu não quero mostrar? Porque a gente não tem que mostrar tudo, entendeu? E aí vem essa confusão que causa nas pessoas. Né? Mas então eu vou estar sendo fake se eu não mostro tudo, eu tenho que mostrar tudo. Não, a gente não tem que mostrar tudo, não. Então, isso o Instagram não... Exemplo, né? Isso o Instagram não mostra, né? Que as pessoas só postam coisas bonitas, coisas legais. Eu não vou deixar de ser verdadeira se tem coisas que eu não quero mostrar. Tipo, eu sou uma pessoa que quando eu tô em casa, eu fico super à vontade. Eu jamais vou postar uma foto do jeito que eu fico em casa. Eu quero me apresentar bonita. Eu assisti um podcast um dia e foi a Bruna Marquezine dizendo, né? Tipo assim, gente, eu de vez em quando eu quero me dar o direito de ser feia. Eu quero ficar em casa. Exatamente. Não quero ficar escabelada, eu quero ficar... Quer me ver feia, vai lá em casa. Me deixa ser feia. Exatamente. Não, e tem assim, tem algumas pessoas que defendem muito isso, né? Tipo, mas... Né? É sempre muito estratégico, é sempre muito... Isso está alinhado com o que eu acredito, com o trabalho que eu desenvolvo, com que, sabe? Está tudo alinhado comigo. Isso é o que é verdade para mim. Nada contra a quem não tem essa mesma verdade que eu e tá tudo bem. O que também é uma estratégia, mas a estratégia dela. É a estratégia dela e ela vai atingir as pessoas que vão se alinhar com ela, porque tem muita gente que gosta da polêmica, tem gente que gosta de ser polêmico, tem gente que gosta de postar desgraça e tem gente que consegue conectar com isso. E tem audiência, Júlia, e tem audiência para tudo nessa vida, para tudo, para coisa mais trash tem audiência. Então, o que é o mais importante? A gente parar de olhar para fora, a gente olhar para dentro, a gente olhar para a gente, o que a gente quer e seguir a nossa jornada, nunca se distanciando da gente para se aproximar do próximo. Porque a gente faz muito isso. A gente se distancia da gente para se aproximar do outro. E isso é uma agressão. Isso é uma agressão que a gente faz com a gente. Então, a gente entender que a gente tem que estar cada vez mais próximo da gente. A gente tem que ser o nosso melhor amigo, a gente tem que ser o mais benevolente com a gente do que com qualquer outra pessoa. E, gente, isso eu falei e repito, tá? Porque pra mim foi isso. É extremamente libertador. Extremamente. Né? Eu adoro essa palavra. Extremamente. É libertador. E aí, depois dessa parte bonita, né, do autoconhecimento, desse lugar que a gente se põe, né, quando a gente vive esses processos, a gente também, agora o que eu vou fazer com isso? Eu quero resultados, eu quero sucesso. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer ter resultados. E tu fala isso, né? Tem gente que pensa que isso é feio, né? Tu querer claro que sucesso, não, pelo amor de Deus, abundância. Abundância. Está na Bíblia. Não é verdade. Sabe, abundância, crescimento, sucesso. A gente tem que desejar isso, sabe? Ai, amiga, tu quase comprei um. Aí vem cá. Ai, meu amor. Vamos comprar, amiga? Tô numa vibe. A Giovana sabe disso. Aí vamos comprar. Eu fui ali na Vanguarda, tem uma exposição que tem várias. Eu fiquei outro dia horas. Provérbios. Comece pelos provérbios. Eu gosto de começar pelos salmos. A dica do Thiago Negro era o comece pelos provérbios. Eu quero, porque... Mas é o que eu digo, são os processos. Isso, eu aprendi muito isso, assim, a gente tem vários sonhos, vários desejos, mas tu entender que tudo tem o seu tempo é outra coisa maravilhosa. E que tu precisa estar pronta para que sei. eles aconteçam Quanto tempo da tu forma... escuta eu falar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Aí, só que
Tudo no seu tempo. Eu pacifico isso, entende? Eu pacifico, eu não vou sair desesperada porque eu quero e eu tenho que realizar esse desejo. Não. Vai chegar o momento certo que eu vou lá, eu vou entrar, vou comprar e vou ler. Responsável, e eu sempre digo isso, que a minha gratidão é eterna, né, a ti. E todas essas coisas que tu me falava lá atrás, né, da questão do tempo, tudo tem seu tempo, como isso faz sentido pra mim hoje, e eu tenho falado muito isso, eu tenho tido vontades que lá atrás eu não tinha, eu tenho me reconectado com coisas que eu tinha me perdido, e como a gente fica em ressonância. A gente sempre teve ressonância, muito. Mesmo a gente ficando um tempo assim mais afastada, né, em função de viagem, de coisa, quando a gente fala, a gente está vivendo alguma coisa muito parecida. E a Gi tem acontecido isso também, muito, né? De a gente pegar o telefone às vezes no mesmo momento. Né? Tu entende agora? Claro que eu entendo, e agora ela tá entendendo também. A gente pegar o telefone, as duas ao mesmo... E, gente, já aconteceu isso várias vezes. Sim. A gente, as duas, pegar o telefone e se falar a mesma coisa. E o vídeo? E o vídeo, na mesma hora. Sim. Isso é muito legal. Porque, na verdade, vocês estão alinhadas, né? A gente vai se alinhando com tudo. É o que eu falei, quando tu entra nesses processos, e isso vale também pro ruim, né? A gente está falando do lado positivo. Sim. É a mesma coisa quando tu entra numa maré de negatividade, tu vai atrair tudo para validar aquilo. Sabe? Voltando a falar na questão do tempo, eu tenho uma amiga que eu indiquei várias ferramentas que eu mudei muitas coisas na minha vida, né? E ela me perguntava, Ju, o que tu fez? Por onde tu começou? E aí, a minha mentora ia me dizendo o que eu deveria fazer, eu ia passando para pessoas que me faziam o convite, né? Sim. De que queriam mudar também. Sim. E indiquei o desenho várias vezes, indiquei várias ferramentas, emprestei livros. Só que ela não estava pronta naquele momento. Exato. E agora, nesse momento que ela acabou buscando, né, uma dessas ferramentas, ela me disse, Ju, mas como é que eu não fiz isso antes? Não era o momento. Não era o momento, porque tu não estava pronto. Exatamente. Se tu tivesse feito isso lá atrás, tu ia olhar pra isso e pensar, cara, que idiotice. Exatamente. O que eu tô fazendo? Então, isso da Bíblia que a gente tá falando agora é exatamente isso. Eu estou no momento que tu tá pronta. Que eu tô pronta. E que isso tá fazendo sentido pra mim. Sim. E sem tabu, sem vergonha. Sim. De dizer, sim, eu me reconectei, né, com Deus, que é o que eu acredito, com a minha espiritualidade, né, porque eu não sigo nenhuma, mas eu me considero uma pessoa espiritualizada. E isso hoje tá fazendo muito sentido pra mim, eu tento trazer isso, aplicar isso na minha vida, na rotina dos meus filhos, e faz muito sentido. E sabe que essa questão de espiritualidade, assim, é uma coisa também que tá muito forte na minha vida, muito forte. E é algo assim, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, né? Eu nunca fui de nenhuma religião, nunca frequentei essas pessoas ativas, assim, mas eu sempre tive muita espiritualidade. E eu fiquei muito tempo sem saber o que ouvir, o que seguir, então eu ficava transitando o tempo inteiro. Eu transitava num, eu transitava no outro. Às vezes fazia sentido um, às vezes fazia sentido o outro. E aquilo era bom para mim, isso não me deixava perdida, porque eu entendia que eu não precisava pertencer a nada, mas eu precisava me pertencer, e o que fazia sentido para mim era a espiritualidade, né? A espiritualidade em si. Chegar o melhor que cada uma tem. Exatamente. E tu acaba... Eu acho que isso é um processo também que é importante a gente viver. Por exemplo, a gente tem o desejo de ler a Bíblia. Vamos ler, porque a gente pode ler e de repente aquilo não fazer sentido. Ou a gente pode ler e aquilo fazer total sentido. Tudo vai depender de como tu vai processar aquilo. É a mesma coisa, tu vai para o espiritismo, aquilo pode fazer total sentido, só que tu só vai saber se tu for lá e experienciar. E é importante a gente experienciar as coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente não faz isso, a gente faz escolhas sem... E nós, como projetoras, entendemos que nós precisamos experienciar para que a gente tire as nossas conclusões. A gente não veio para dizerem para a gente o que a gente tem que fazer. Mas por quê? Por que é assim? Por que isso acontece? Então, isso é uma coisa muito legal também que o desenho humano me trouxe, né? Vive a experiência, porque só a experiência vai te trazer clareza. Não é o estudo, não é o livro, não é a técnica que te ensinaram. Aquilo só valida na tua vida se tu for lá, fizer e der certo para ti. Sim. Se não der, pode ser o cara mais... Júlia, falando, tens que fazer tal coisa. Tá, mas por que eu tenho que fazer?
né? Isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido pra mim? Aí eu vou lá e eu vou fazer. Só vou validar, só vai fazer sentido pra mim depois que eu validar aquilo realmente fizer sentido. Fizer, trouxer resultados, se for algo que for bom pra ti, senão não valida. E isso é uma coisa que às vezes tu não entende, tu vai comprando ponto de vista. E tu vai comprando um comportamento aqui, eu tenho que fazer ali, e pra gente não funciona. Isso é outra coisa, que se a gente começar nesse assunto, a gente vai longe. A história do ponto de vista. E eu tenho aplicado isso demais na minha vida. Demais. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Demais. Como ele evita problemas, né? Essa palavra. Muito. Eu falo isso em diversas situações no meu dia a dia, assim, né? Cara, tudo uma questão de ponto de vista. Esse assunto rende muito, a gente adora falar sobre isso, tá ótima a nossa conversa, mas... Olha aqui, a gente já tá em... 1h30. 1h30 de gravação, então acho que já nos estendemos. Se a gente for continuar, é papo que não termina nunca. Queria te agradecer, foi muito bom te ter aqui com a gente, que volte mais vezes e com certeza voltarás. Adoramos. Eu vou adorar também, por isso foi maravilhoso, né? Foi leve. Foi tipo as conversas que a gente tem normalmente e que sejam muitas e que sejam sempre. Com certeza. Né? E pra mim foi muito bom também falar de uma coisa que eu gosto, estar com vocês. Adorei que a gente consiga repetir isso muitas vezes e que a gente consiga trazer outros assuntos também, outros temas, né? Quando vocês me perguntaram sobre o que a gente vai falar, e eu lembro que na hora eu pensei assim, não quero falar de marca pessoal, não quero falar... Porque eu sempre falo a mesma coisa, eu sempre falo sobre isso, né? A mesma coisa, eu sempre falo sobre isso. Mas é que eu acho tão importante, sabe? Eu acho tão importante falar sobre isso. Então, que esse seja o primeiro que a gente tenha falado disso, mas que nos outros a gente fale sobre outras coisas. Sobre gastronomia, viagem e qualquer outro assunto interessante. Não vai faltar, né? Pelo que vocês viram, a gente fala bastante. A gente fala bastante, a gente tá o assunto rende aqui, né? As 3 projetoras. Sim, que maravilha, né, gurias? Mas é isso. Adorei. Então encerramos por aqui. Se quiserem saber um pouquinho mais, né, sobre gestão de marca pessoal, arquitetura de imagem, eu vou deixar o arroba da Rita aqui embaixo e com certeza ela responderá com o maior prazer. Deixar o nosso arroba também, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o likezinho lá. E é isso, muito obrigada. Por hoje encerramos. Obrigada, Rita. Obrigada.